Seja bem-vindo ao canal Susto e Medo. Antes da história começar, já deixe o seu like e siga o perfil para não perder nenhum relato assustador. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir pode tirar o seu sono. Vamos para o vídeo. História 8. Esta é uma história que eu ouvi de um amigo. O irmão dele trabalhava em uma empresa de entregas bastante conhecida. Ele trabalhava do começo da manhã até a noite todos os dias. Certo dia, um colega mais experiente da empresa passou mal por causa do calor e desmaiou. Então ele teve que assumir temporariamente o trabalho desse colega. Naquele dia havia um pacote que precisava ser entregue a um morador de um conjunto habitacional. Era uma época de calor extremamente cruel e sufocante. Enquanto esperava, ele pensava: não é à toa que o veterano sofreu insolação. Qualquer dia vou levar uma revista perfumada para visitar ele no hospital. Como o calor estava insuportável e ninguém atendia a porta, ele foi ficando cada vez mais irritado enquanto esperava. Justo quando estava prestes a pegar o aviso de destinatário ausente para preencher, clique. De repente, a porta se abriu. Na porta estava uma mulher de aparência simples e com um ar um pouco sombrio. Mas, olhando melhor, com seus longos cabelos negros, pele branca e traços bem definidos, era uma mulher incrivelmente bonita, daquelas raras de se ver. Ele disse brevemente: "Olá, sou da entrega de encomendas." A mulher não disse uma única palavra. Apenas pegou rapidamente o carimbo, recebeu o pacote e fechou a porta imediatamente. Uma semana depois, ele voltou àquele mesmo conjunto habitacional para outra entrega. Desta vez, assim que tocou a campainha, a porta foi aberta. Ele disse: "Olá, pode assinar ou carimbar aqui, por favor?" A bela mulher novamente não disse nada. Apenas se virou e entrou na sala, deixando-o parado no hall de entrada. Como dessa vez ele chegou a entrar no hall da casa, ele até ficou um pouco contente. Ele olhou ao redor. O hall estava absolutamente limpo. No chão não havia nem um fio de cabelo. Ele pensou: ela deve ser uma pessoa muito organizada. Nesse momento, a mulher voltou da sala. Quando ela abriu a porta que dava para a sala, ele ouviu claramente um gemido baixo e estranho. Mas a mulher agiu como se não tivesse ouvido nada. Carimbou o comprovante, pegou o pacote e voltou silenciosamente para dentro da casa. Ele gritou em direção ao interior da casa: "Contamos com você nas próximas entregas também", e foi embora. No dia seguinte, antes da reunião matinal, ele conversava com um colega veterano que havia voltado ao trabalho. Ele comentou sobre aquela mulher. "Aquela mulher é linda demais." O veterano revirou os olhos e respondeu: "Você anda vendo aqueles vídeos que não devia ver? Demais, né?" Nesse momento, o chefe entrou e interrompeu a conversa. Com expressão séria, disse: "Recentemente recebemos várias reclamações de clientes dizendo que os pacotes não foram entregues. Não vou apontar culpados, mas a empresa já está com notícias negativas demais. Então prestem mais atenção." Todos ficaram alertas. Ele também se concentrou e foi preparar as entregas do dia. Enquanto olhava as ordens de entrega e planejava a rota, ele viu novamente o endereço daquele mesmo conjunto habitacional. No fundo, ele até ficou um pouco animado, mas ao mesmo tempo lembrou do gemido estranho que ouviu da última vez. Ele pensou: o que será que tem dentro daquele apartamento? Com essa dúvida, ele foi até lá. A mulher abriu a porta novamente e o deixou entrar no hall. Enquanto ela ia pegar o carimbo dentro da casa, ele pensou: que sorte do marido dela. Nesse momento, ele percebeu que a porta da sala estava meio aberta. Ele não conseguiu controlar a curiosidade. Então espiou discretamente pela fresta e viu algo estranho. Ele viu uma pequena mão como a de uma criança, mas a pele estava toda enrugada. A mão estava surgindo lentamente de dentro de um monte de cobertores. Enquanto o tecido se arrastava, fazia um som de shh. Aquela coisa parecia estar rastejando em direção ao hall de entrada. Quando aquela figura estava prestes a sair completamente do cobertor, ele cruzou o olhar com aquilo. Seu corpo inteiro se arrepiou. Apavorado,
Ele saiu correndo porta fora. Só parou quando chegou ao primeiro andar do prédio. Olhando para cima, pensou: ainda bem, aquilo não me seguiu. Pouco depois, ele recebeu uma ligação mandando voltar ao escritório. Quando chegou, o chefe o confrontou furiosamente. Na reunião de ontem, falaram das encomendas que não foram entregues. Foi você que fez isso, não foi? Onde você escondeu os pacotes dos clientes? Ele respondeu irritado, mas sem saída. Eu não escondi nada. O chefe continuou. Disseram que você vive indo naquele conjunto habitacional. Muitos apartamentos lá estão vazios e as portas ficam destrancadas. Você não está escondendo os pacotes lá, está? Naquele momento, ele lembrou da mulher bonita e daquela coisa estranha. Tudo parecia muito suspeito. Então, no dia seguinte, ele chamou o colega veterano para ir junto com ele até o prédio. Enquanto caminhavam até lá, ele pensava: se aquela mulher realmente existir, tudo bem. Mas se não tiver ninguém lá, isso vai ser assustador. Eles chegaram à porta e tocaram a campainha várias vezes. Ninguém respondeu. Ele pensou: será que ela não está em casa hoje? Nesse momento, o colega pegou a maçaneta. Ele tentou impedir, mas o colega disse: se abrir, a gente só dá uma olhada rápida. A porta se abriu com facilidade. Assim que abriram, viram todos os pacotes desaparecidos empilhados ali dentro de forma organizada. O colega olhou para ele e perguntou: o que é isso? Mas o mais estranho ainda estava por vir. Quando eles entraram mais fundo no apartamento, o lugar estava completamente vazio. Não havia nenhum móvel. Parecia um lugar onde ninguém jamais morou. Por causa desse incidente, o irmão do amigo acabou levando toda a culpa e pediu demissão. No último dia de trabalho dele, uma senhora que trabalhava no escritório comentou sobre um boato daquele conjunto habitacional. Ela disse: não sei exatamente qual apartamento era, mas antigamente houve uma mãe que maltratava brutalmente o próprio filho. Não vou entrar em detalhes, foi algo extremamente cruel. Quando descobriram, a criança já estava seca como um cadáver mumificado. Ao ouvir isso, ele lembrou da pequena mão enrugada que viu naquele dia. Talvez aquilo fosse aquela criança. Mesmo depois de morta, seu espírito ainda arrastava aquele corpo incapaz de andar, rastejando lentamente em direção à entrada, tentando pedir ajuda a quem chegasse. Depois disso, ele nunca mais voltou àquele conjunto habitacional. Mas talvez, até hoje, naquele apartamento, ainda exista uma pequena silhueta, silenciosamente, implorando por socorro.